Estamos ao vivo já? 6 horas, como foi combinado, nosso seminário sobre os anjos da guarda. Isso. Aqui. Estamos ao vivo? Coisa boa. 6 horas. Vamos lá. Nosso seminário sobre os anjos da guarda. Deixa só o pessoal aparecer. Estamos ao vivo. Para ver como é que está a qualidade do áudio. Nosso seminário sobre os anjos da guarda. Deixa só o pessoal aparecer. Vamos lá, né, pessoal? Tá bom a qualidade do áudio? Preciso só do retorno de vocês. Vamos lá. Deixa eu tentar. Boa noite, Marcela, Eduardo, Júlia. Pessoal, vai dizendo aí como é que tá a qualidade do áudio. Meu amigo Juca, Rafael, Socorro. Tá bom a qualidade? Certo, coisa boa. Tati. Pronto. É isso aí. Então, Flor, né? Tá tudo bem com o áudio. A Ana tá ali fazendo as adaptações necessárias. Já ela vem para cá e a gente vai começar os nossos estudos sobre os anjos. Você quer vir aqui dar boa noite? Boa noite, pessoal. Não, vem aqui para o pessoal me ver. Pronto. Tá aqui. Boa noite, pessoal. É isso aí. Tá todo mundo junto. Olha, Ana, que tempo. Emilce, minha amiga Emilce. Hoje vamos estudar sobre anjos da guarda. É um tema que todo mundo gosta, né? Pronto. Trouxe os livros aqui para que a gente possa ver. O pessoal está chegando. É isso aí. Pronto. Acho que é só a gente, nós estamos só. Oi, Tiane, boa noite, Tiane. É isso aí. Enquanto a Ana compartilha. O som tá bom? Tá sim, todo mundo tá falando que o som tá bom, tá todo mundo. Vamos lembrar daquela nossa programação, né, pessoal? Quem estiver assistindo, como a gente tem feito, tira foto, mostra que a gente está assistindo junto, que continuamos estudando juntos nesse período de férias. Posta, marca o CEAL e a gente vai postar nas nossas redes sociais, tá certo? Então vai tirando a foto. Olha, Moreira. Ô Moreira, saudade de você, hein? Já a gente retorna os nossos estudos. O Moreira, para quem nos conhece, é a pessoa que fica no portão, que nos ajuda, né? Está sempre conosco, ajudando. Então a gente está só aqui esperando esses pequenos ajustes para a gente começar. Tem que compartilhar nos grupos. Olha, o texto já foi colocado nos grupos, o texto também está sendo colocado aí. Nós vamos estudar o livro dos Espíritos. E tem 495, não é isso? Isso. Eu acho que tá. Pronto? Ok, não é? Então, só um minuto. Só um instante. Ai, graças a Deus.
Todos os grupos estão ok? Então vamos fazer a nossa prece inicial para a gente começar esse estudo dessa noite. Você faz a prece inicial por nós, Ana? Então, mais uma vez, vamos nos recolher e agradecer por esse momento. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, obrigada. Obrigada por estarmos aqui, tendo essa oportunidade de estudarmos um pouco mais, de focarmos em algo que nos ajuda a manter a calma, que é bom para o nosso progresso moral. Que possamos, inspirados por nossos anjos de guarda, pelos bons espíritos, São Luís, Santo Agostinho, que eles possam estar aqui conosco, nos mostrando um pouco da verdade, da Tua verdade, Senhor. E que possamos, junto com essa verdade, buscar felicidade em Ti. Fica conosco, agora e todo sempre. Então, como eu estava dizendo a vocês, nós vamos estudar esse item que ele está no Livro dos Espíritos. Nós estamos usando o IPA, que já foi colocado, na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aí lá tem esse texto, a questão 495, que é a questão sobre os espíritos. O Kardec pergunta aos espíritos: poderá dar-se que um espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Quando Kardec faz essa pergunta, quando ele faz essa pergunta, ele recebe uma resposta curta e depois ele coloca uma dissertação que ele recebeu no ano de 59. Essa dissertação que ele recebeu em 59 é que nós vamos analisar, que vamos estudar essa noite. Essa é a dissertação que nós vamos fazer essa análise. Todo mundo já está com ela? Opa, nós temos muitas pessoas online assistindo, né? Coisa boa estar com vocês todos aqui. Deixa eu só ver aqui. A Ana vai fazer todas as perguntas que forem sendo enviadas. A gente vai respeitar a leitura do texto e, pela leitura do texto, nós vamos nos focar as perguntas no passo a passo. Quem tiver perguntas sobre esse tema, anjos da guarda, vocês vão fazendo e com o tempo a gente vai respondendo. Ó, eu vejo que ela colocou aí. Tá ok? Eu vou ler o item. Então, como eu estava dizendo, Anjos da Guarda, na primeira edição, trouxe aqui o livro para mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui como é que está. Essa é a primeira edição do Livro dos Espíritos, ó, a edição de 1857. Nessa edição aqui, a gente não encontra essas questões dos anjos da guarda. Eles são chamados apenas de espíritos familiares. Quem tiver essa edição, é mais ou menos na pergunta 191. Ele diz assim: todos os homens têm seu gênio familiar, gênio ou espírito familiar? Os espíritos respondem sim. Mesmo no estado de selvageria ou de degradação, os homens também têm seu gênio familiar? Os espíritos continuam respondendo sim, mas então o gênio mau o domina. Depois desta vida, reconheceremos os nossos gênios bons e maus? Sim, responde os espíritos, já os conheceis antes da vossa encarnação. Na questão 193, ele diz assim: recebemos os conselhos dos espíritos protetores? Os espíritos respondem sim, de vossos espíritos familiares. O que vocês estão vendo aqui? O que vocês podem perceber? Que nessa edição de 57, a questão do espírito familiar é que era tido como o papel que é do anjo da guarda. Então ele não falava em anjo da guarda, ele falava em gênio familiar ou espíritos familiares. Nos meus estudos que eu tenho feito, nas pesquisas que eu tenho feito, havia uma certa dificuldade na questão do anjo da guarda. Por quê? Porque era como se fosse algo mais católico, como se fosse da tradição, da doutrina católica. Por isso que tinha dificuldade das pessoas entenderem. Porque dentro dessa doutrina, da doutrina católica, o que acontece é que o anjo ele já é criado puro.
foram criados os homens e os anjos. São dois elementos da criação, e não é assim o Espiritismo, como a gente já vai ver. Por isso que teve essa resistência. Mas, como eu falei para vocês, veio essa dissertação em 59, em 1859. Aqui, deixa eu abrir aqui aqui é só a título de curiosidade, eu ainda não adentrei na doutrina dos anjos da guarda. Em 1859, uma comunicação espontânea obtida pelo senhor L, é assim que está, vocês vão na Revista Espírita, no ano de 59, no mês de janeiro, tem lá, comunicações espontâneas obtidas pelo senhor L, um dos médiuns da sociedade. Essa comunicação está assinada por dois espíritos, São Luís e Santo Agostinho. Esses dois espíritos vão criar essa proposta chamada Doutrina dos Anjos da Guarda. Allan Kardec, percebendo a justeza das ideias, percebendo como a ideia dos anjos da guarda responde a todas as perguntas, mais do que a do espírito familiar, gênio familiar, ele vai adotar. E a partir de 60, principalmente no ciclo da Sociedade de Paris, os anjos da guarda passaram a ter um papel fundamental, tanto para, primeiro, o progresso moral, quanto para a formação dos médiuns. Então, a gente precisa saber que vai estar escrito aqui, nós vamos ler com bastante calma, durante essas 2 horas, nós vamos até às 20, das 6 às 8, nesse seminário sobre os anjos da guarda. Então, agora eu vou fazer a leitura da questão 495, a partir do texto de Santo Agostinho e São Luís. Vou ler por parágrafo e a gente vai tentando esmiuçar cada parágrafo. As perguntas relativas a esse parágrafo a gente vai respondendo. Vocês já podem fazer as perguntas quem já leu em casa. Diz Santo Agostinho e São Luís o seguinte: é uma doutrina esta dos anjos guardiães que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sincero e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e aí permanecendo por amor de Deus. Desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Esse é o primeiro parágrafo falando da doutrina. Vocês vão ver que aqui Santo Agostinho e São Luís são dois espíritos que assinam, começam a criar isso que ele chama de doutrina dos anjos guardiães. E essa doutrina tem que ser entendida pelos espíritas, porque não há felicidade sem o anjo da guarda. Se você não fizer prece todos os dias para que seu anjo da guarda lhe dê força, nós não conseguiremos sair desse planeta em paz. São os anjos da guarda que nos guiam, nos fortalecem, nos amparam nessa existência. Na primeira frase, nós já vamos ver algo que deveria todos nós que somos espíritas, o nosso público, eu estou olhando aqui o público que está assistindo, todos nós nos conhecemos e sabemos que são pessoas vinculadas a grupos espíritas, amigos, assim, alguns são coordenadores, todos esses que nós estamos vendo aqui, participando, está vinculado. Conhecem a proposta do CEAL, então nós sabemos que são vinculados diretamente a um grupo espírita. Aí a gente faz a seguinte pergunta: veja, o que é que eles estão dizendo aqui? Pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos.
Todos nós, ao chegarmos num grupo espírita, a participarmos de uma reunião espírita, a primeira informação que nós deveríamos receber, primeira vez, entrou num grupo espírita, o que nós devemos saber é: você tem um anjo da guarda. Esse seu anjo da guarda lhe protege, esse seu anjo da guarda lhe ampara. É ele quem vai lhe guiar nas provas desta vida, vai lhe amparar nas provas dessa vida. Isso é tão bom, é tão encantador, que toda vida que a gente diz que o tema é anjo da guarda, muitas pessoas querem participar. Porque se tem uma coisa que deixa a gente feliz é saber que é protegido, que é amparado. E Deus nos deu um anjo da guarda. Os espíritos aqui, Agostinho e São Luís, estão dizendo que vai converter os mais incrédulos. O que é que a gente percebe, via de regra, é que quando a gente chega num grupo espírita, a gente tem a informação que tem: olha, eu vejo um irmãozinho do seu lado. Essa expressão deveria ser abolida do nosso vocabulário. Ou eu vejo um espírito do seu lado. Alguém quer lhe fazer um mal. Alguém fez um trabalho para você. Olha no que é que as pessoas acreditam. Olhem, prestem atenção. Por isso que nesses momentos que agora a gente está passando, está todo mundo com tanto medo. Porque não sabem que tem um anjo que foi mandado por Deus para nos ajudar. É nisso que nós temos que lembrar. Então, se está com medo, se está preocupado, se está com angústia, peça amparo ao seu anjo da guarda. Essa é a ideia mais consoladora, Santo Agostinho está dizendo. São seres que são sempre junto de vós. Eles não estão uma hora ou outra, estão sempre junto de nós. Depois a gente vai ter que entender o que é esse junto, que é sempre junto quando a gente permite. Porque também, se eu não quero conversa com o meu anjo da guarda, ele não vai ficar do meu lado. Se o meu comportamento não é apropriado, ele não vai ficar do meu lado. Eu tenho que permitir. Por isso que na formação mediúnica, a Ana vai já falar sobre isso, da necessidade de todo médium chamar o seu anjo da guarda para lhe dar assistência. E eles estão sempre junto de nós, são seres superiores. Os anjos são espíritos superiores. Aí lá no livro dos médiuns fica muito claro porque aqui Kardec diz que não são os espíritos familiares os nossos guias. Porque ele diz: existem espíritos familiares que são bons e existem espíritos familiares que são levianos, brincalhões. Os espíritos familiares não sabem tudo. Os anjos sabem, porque eles têm os olhos de Deus sobre nós. São superior a nós. Eles estão na escala espírita, eles estão num grau a mais. São no mínimo os bons espíritos. Os espíritos da segunda ordem ou da primeira ordem são superior a nós. Prontos sempre, observem, leiam, pode olhar isso no francês, é desse jeito que está. Sempre a nos aconselhar e amparar. Para isso eles estão sempre perto. A ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem. Olha a expressão. Fazer o bem, modificar-se, nós temos estudado isso, falado sobre as mudanças, não é algo fácil. Mudar um comportamento não é algo fácil. O que é que a gente faz? Pede ao anjo da guarda. Diz assim: olha, meu anjo, eu sou uma pessoa muito teimosa, eu sou muito orgulhoso. Eu não consigo mudar, mas se você me ajudar, eu vou mudar. Então, seu anjo vai lhe ajudar a subir essa abrupta montanha do bem, porque não é fácil mudar. Veja como os espíritos são bons conosco. Se eles dissessem que era fácil, a gente ia ficar desesperado. Mas não, é uma montanha abrupta. Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra. Então, meus amigos, se você tem um grande amigo, se você confia muito numa pessoa, nada disso se compara ao amor que seu anjo tem por você. Ele lhe ama muito mais. Então, a gente tem que confiar nele. Aí eles continuam, eles se acham a vosso lado por ordem de Deus. Olha, foi Deus quem enviou um anjo para nos ajudar. Colocou aí permanecendo por amor de Deus. Desempenham bela, porém penosa missão. Porque realmente cuidar de nós deve dar muito trabalho. Porque nós somos bem complicados. A gente desiste, tem medo, acha que tudo vai dar errado.
não tem resignação, não tem paciência, e os anjos estão dispostos a nos ajudar. Aí ele vai dizer aqui algo que a gente, é uma ideia preconcebida, que esse seminário desta noite tem esse objetivo de trabalhar em vocês, em todos nós. Mas a gente está falando assim, principalmente do meio espírita, que é para quem nós estamos nos dirigindo, em especial. Onde quer que estejais, eles estarão conosco, em qualquer lugar, nos cárceres. Então, as pessoas não sabem, mas aquela pessoa que está num presídio, ali, eles têm anjo. Os anjos querem que eles mudem, que eles se transformem. Uma pessoa pode se modificar. Tem um caso narrado por Allan Kardec de um prisioneiro que lá na prisão começou a ler o Livro dos Espíritos, se transformou e dentro da prisão obteve comunicações de São Luís. Veja, o Espírito Superior o acompanhou. Por quê? Porque ele queria mudar. Nos hospitais, nos lugares de devassidão, na solidão, nada disso nos separa desses amigos. E aqui a gente vai perceber que é para o momento da magnetização. Ele diz, a gente pode não saber, mas não podemos ver, mas um brando influxo vossa alma sente. Isso se chama fluido. Eles derramam sobre nós. Por isso que nós fazemos aquela prece no final, derramando bênçãos, que os anjos derramem bênçãos sobre nós, que a nossa alma sente, ao mesmo tempo que lhe escuta os ponderados conselhos. Esse é o primeiro parágrafo. Tem muito mais coisa aqui para a gente explorar, mas eu vou ver se tem alguma pergunta já sobre essa parte. Temos perguntas? Tem uma pergunta da Socorro que ela pergunta assim, eles podem nos escolher? Essa parte de como se dá, como se é a escolha, a gente vai perceber bem nas outras questões do Livro dos Espíritos. Alguns têm uma identificação conosco porque são ligados a nós. Aqui, ó, na questão 493, Socorro, você já postou a resposta? Posta aí, mas aqui tá ótimo aqui, ó. Na questão 493 diz assim: é voluntária ou obrigatória a missão do Espírito Protetor? A resposta dos Espíritos: o Espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhes, porém, o direito de escolher seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Então, nós podemos deduzir que os Espíritos Protetores, os nossos anjos da guarda, nos escolhem. Alguns é uma missão dada por Deus. Um dever, missão ou dever. Para outros é um prazer. Por quê? Porque às vezes já teve de alguma maneira alguma relação conosco ou se identificam com o papel que nós estamos cumprindo. Então eles se identificam e eles podem nos escolher também. E Deus encaminha. Em alguns casos, assim, cuide de você. Eu acho que quando é muito difícil, eu sempre acho que o meu anjo da guarda foi Deus quem escolheu. Isso aí é tão difícil que eu vou ter que escolher, que ninguém queria. Mais alguma pergunta sobre esse aspecto? Aqui tem alguns comentários, né? Tem um comentário da Evelane Alves. Já vi gente dizendo, meu anjo é forte, eu não vou adoecer, ou seja, ainda não entenderam o Evangelho. Isso. E depois tem a da Aline que diz, foi apenas no centro espírita que tomei conhecimento da importância dos nossos anjos da guarda. Antes ligava esta nomenclatura a algo infantil. Porque a ideia do anjo da guarda é muito associada à proteção das crianças, que é a famosa prece do anjo do Senhor. Então é muito vinculado às crianças. Mas essa proteção não é só para as crianças, ele continua conosco, a gente vai crescendo e ele continua conosco. Teve uma pessoa que... Tem outra pergunta assim, ó, da Xanda Tosta, não sei pronunciar esse sobrenome. Estão conosco desde a concepção, não é? Sim, eles estão conosco desde antes do nascimento. Por quê? Porque a gente vai já estudar e perceber, eles nos ajudam a escolher as provas desta vida. Os anjos nos ajudam, porque a gente encarna e escolhe as provas que vai passar. Eles nos orientam, eles cumprem esse papel de nos orientar. E quando nós dormimos, temos contato com o nosso anjo da guarda, e aí ele vai dizer assim,
Você lembra das provas escolhidas? Você lembra do que combinamos para esta encarnação? Então os anjos da guarda estão sempre nos lembrando das provas que nós escolhemos para passar. Tem uma pergunta da Cristiane, da Tiane. Da Tiane, é a Tiane. Eles podem nunca ter nos conhecido? Pode sim, eles podem nunca ter, mas depende do que você está dizendo nos conhecido. Tipo, eles podem nunca ter encarnado conosco, mas para cuidar da gente eles têm que nos conhecer, né? Nesse sentido, se for no sentido do conhecer, que você estiver falando, Tiane, deles terem encarnado conosco, nós termos tido uma existência com eles, pode acontecer. Agora, se for no sentido de que não nos conhece, aí não, eles sempre nos conhecem. Eles nos conhecem melhor do que nós. Nós não nos conhecemos como os nossos anjos nos conhecem. A Ana Paula tem uma dúvida. Preciso sempre evocar meu anjo para um diálogo com ele? Ou esse diálogo pode acontecer de forma natural, como uma conversa entre amigos, sem a necessidade da evocação? Isso aí está mais na frente no texto. A gente vai já chegar nessa parte, tá, Ana Paula? Aí você lembra... vai explorar um pouco mais, né? E... quiser falar da formação também, que acho que tem a ver com essa questão da evocação. Sim. Então eu acho que para esse parágrafo, eu acho que está ok, né? A gente pode seguir as outras perguntas aqui com o transcorrer do texto, a gente vai estar estudando, tá bom? Continua Santo Agostinho e São Luís. Se conhecesses bem esta verdade. Veja que aqui ele já está falando que nós não conhecemos os anjos da guarda. Isso é uma coisa impressionante. Fala dos espíritas. Os espíritas não conhecem os anjos da guarda. Quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Olha, amigos, nós estamos num momento de crise. Quem é que vai nos ajudar a sair dessa crise? Por que nós escolhemos esse seminário? Porque está escrito aqui, quanto vos ajudaria nos momentos de crise. Nos momentos de crise nós temos que chamar, conversar, dialogar com os nossos anjos da guarda. Tem muita gente me escrevendo, tem muita gente mandando e-mail, mandando mensagem. Vocês leram até que eu postei no Facebook já uma carta aberta tentando responder a todas as perguntas que estão sendo dirigidas a mim, né? Para dizer, a vontade que eu tenho é dizer para as pessoas isso, olha, pare uns minutos e chame seu anjo da guarda, peça para ele vir lhe ajudar, peça para ele vir lhe fortalecer, reze, peça proteção ao seu anjo. Quanto vos livraria dos maus espíritos? Olha a teoria espírita aqui, que poucas pessoas sabem. Como é que eu faço para afastar o mau espírito que me perturba? Chamando o meu anjo da guarda. Está escrito aqui. E nós, veja, por isso que é essa interjeição inicial. Se conhecesse dessa verdade. Mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade, preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Aqui a gente já está vendo que ele está dizendo, aí lógico que eu tenho que falar para os espíritas. Se você não é espírita, se você não acredita em Allan Kardec, na ética espírita, isso não vale. Mas aqui está dizendo que eles dizem eles nos aconselham. E eles aconselham, não faça isso. Vem uma voz na consciência e diz, não faça isso. A gente vai lá e faz. Eles mostram, isso que você vai fazer está errado. A gente vai lá e faz. E depois, quando nós morrermos, eles mesmos vão dizer, olha, mostrei a saída e você se jogou no precipício. Mas ele sempre faz ecoar na voz da consciência. É por isso que todos nós somos médiums. Por quê? Porque todos nós podemos ouvir o anjo da guarda. Não existe ninguém desanjado. Todo mundo tem um anjo e ecoa na voz da consciência. Todos. A gente precisa ouvir essa voz. Continua ele dizendo, interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos.
Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e pensamentos ocultos. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que não falhareis ao atingir o objetivo, porquanto esse objetivo é o próprio Deus. Aqui responde um pouco a pergunta da Ana Paula. A conversa com o anjo da guarda não é necessariamente a evocação. A evocação é uma ferramenta da comunicação do fenômeno mediúnico. A conversa tem que ser diária, todos os dias. Desde a hora que acorda. Por isso que eles eterna intimidade. Nós temos que ter essa intimidade amiga com os anjos. Não precisa ter vergonha dele. Não oculte nada, porque ele sabe. E uma das características dos anjos é que eles são misericordiosos. Eles não nos culpam. Eles não dizem assim, olha, você fez isso, você fez aquilo. Eles dizem para você o seguinte, você pode mudar. Deus vai lhe perdoar. Eles estão sempre nos ensinando a transformação, a mudança, o perdão de Deus. E aí ele está dizendo assim, pensai no futuro. Por quê? Porque é com essas conversas com os anjos da guarda que a gente vai buscar melhorar nesta vida. Porque a gente precisa se modificar nessa vida. Enquanto a gente está vivo, é que a gente precisa. E essa mudança torna, encurtando as provas, nós seremos mais felizes. Aqui, as existências serão. Como é que você vai alcançar a felicidade? Você quer tanto ser feliz? Como é que você vai ser feliz? Converse com o seu anjo. Só assim a felicidade é possível ser alcançada. Conversando com o anjo da guarda. Aí ele diz coragem. Por quê? Porque é preciso ter coragem para fazer isso. Porque a gente não quer ouvir a voz do anjo que nos pede a mudança. A gente quer ouvir a voz da mentira. A gente quer ouvir a voz que nos engana. De uma vez por todas, abandonemos os preconceitos e os pensamentos ocultos. Então, se alguém lhe diz que não deve ouvir o anjo da guarda, essa pessoa está equivocada. Misericórdia, não tem problema, mas não deixe de ouvir. Escute. Essa é uma nova senda que se abre para nós. Caminhar agora, seguindo os passos, seguindo os anjos da guarda. Tende guias, segui-os, que não falhareis em atingir o objetivo. Sempre estava lembrando, a quantidade de vezes que, se a gente as pessoas a Bíblia em casa, pega ali, antes do nascimento de Jesus, quantas vezes anjos apareceram para mostrar o que deveria ser feito. Anjo aparece para Maria, José vive tendo orientações dos anjos, manda ir para Belém, manda voltar, e sempre são os anjos que estão guiando. E é impressionante como a gente perdeu, quando você faz esse relato, quando o anjo disse para José, para ele sair da cidade, sair, e ir para tal qual cidade, agora me fugiu aqui, vocês vão já me ajudar, dizendo, estava em Nazaré, para ir para Belém, e fica guiando, não é falando para uma criança, é para adulto. Depois manda ir para o Egito, depois o anjo avisa, olha, já acabou, você pode voltar. É um anjo ajudando adulto. Os anjos sempre estão a nos ajudar, mas é preciso segui-los, é preciso ouvir essa voz que atua na nossa consciência pedindo que a gente melhore. Esse é o segundo parágrafo. Perguntas? Tem algumas perguntas que são parecidas, eu vou colocar uma aqui. Uma delas é: qual é a categoria do espírito e se são seres que evoluíram tal qual nós, ou é tal qual nós? Estão querendo saber. É sempre
como a doutrina dos anjos da guarda diz, é um espírito superior, é sempre superior a nós. Como nós somos da terceira ordem, é no mínimo um espírito da segunda ordem. Algumas pessoas questionam se é só da primeira ordem, outros acham que é só da segunda ordem. Esse é um detalhe que os textos não deixam muito claro a ordem. Ele diz que é superior a nós. Isso, fato, tem que ser superior. E na segunda ordem, só para que a gente lembremos, o que é o espírito da segunda ordem? Da segunda ordem é aquele espírito que não sofre mais a influência da matéria. Ele venceu, ele não tem mais vaidade, ele não tem mais orgulho, ele não tem mais egoísmo, mas ele ainda está num processo de aprendizagem. Mas ele venceu as paixões, ele tem controle das paixões. Então é sempre um espírito que pode nos ensinar, porque a regra é: quem pode nos ensinar as virtudes é quem as possui. Nenhum professor pode ensinar algo se ele não souber. Para que você possa ensinar, você precisa saber. Do mundo das virtudes são os espíritos superiores, aqueles que já conseguiram vencer essa fase, que podem nos ensinar. Então os anjos da guarda são sempre espíritos de uma ordem superior a nós, e não foram criados prontos, eles não foram criados anjos, eles foram criados, como a teoria espírita diz, simples e ignorante, e fizeram todo esse processo, o processo de crescimento, de aprendizagem, todo esse processo. Por isso que eles nos amam tanto, porque eles conhecem os nossos percalços, eles conhecem as situações que nós vivemos, tanto as situações das imperfeições, porque existem aqueles espíritos também que não passam pela fieira do mal. Está no livro dos Espíritos, vocês lembram? É obrigatório passar pela fieira do mal? Ele diz, não, pela da ignorância. Então eles se compadecem das nossas imperfeições e da nossa ignorância. Por isso que tem tanto amor por nós. Mas fizeram todo o progresso. Mais alguma pergunta? Tem. O anjo da guarda é o mesmo que o mentor espiritual? Seria apenas um durante a vida ou são sempre evoluídos? Aí ela botou 3 perguntas, né? O anjo da guarda é o mesmo que o mentor espiritual? Depois, seria apenas um durante toda a vida? São sempre evoluídos? Aí esse do evoluído já foi respondido. É sempre o mesmo também, né? O anjo da guarda é o mesmo, é sempre o mesmo durante a existência inteira. No item 494 vai dizer assim, que às vezes eles têm outras missões, em alguns casos eles precisam sair porque eles vão cumprir outras missões, porém eles deixam alguém no lugar. Da mesma ordem. É tanto que se um anjo for substituído, nós nunca saberemos. Por quê? Porque um espírito da mesma ordem assume o lugar, então nós nunca saberemos, nós nunca perceberemos, olha, eu acho que hoje meu anjo está diferente. Não, nós nunca vamos saber disso, né? Nós nunca perceberemos, mas ele, em regra geral, é o mesmo, né? Que a gente pode dizer que ele é o mesmo durante a existência, né? Todo é o mesmo. Outra assim. Sobre a questão do mentor. Né? Ela pergunta se é um mentor. Essa questão do mentor é interessante, né? Porque essa nomenclatura mentor, na doutrina espírita não tem. O movimento espírita brasileiro, ele criou essa nomenclatura, né? Os espíritos vinculados às comunicações que foram dadas no Brasil, ele apresentou essa nomenclatura. Dos espíritos que eu vi que se definem como mentor, nenhum me parece anjo da guarda. Por quê? Porque eles são, os que eu conheço, impositivos. Eles dão ordem, eles dizem, faça isso, faça aquilo. Não é assim que os anjos trabalham, agem, a palavra melhor é agem. Eles agem conosco sempre sugerindo, nunca dizendo, faça isso ou faça aquilo. Para vocês terem uma ideia, nós podemos escolher
provas que nem temos força para suportar. E eles vão dizer, você tem certeza que você quer isso? E eles vão dizer, sim, quero. E a gente vai dizer sim, e diz, então, tudo bem. Ele vai esclarecer que a gente não deveria, que assim, olha, será que você já está preparado? Aí eu lembro sempre, quando você quer entender bem como se faz isso, lá no céu e inferno, o caso do príncipe Ouran, que desafiou o conselho do anjo da guarda e escolheu provas que não pôde passar. Então, eles não são impositivos. Há esses espíritos que se atribuem o nome de mentor, eu sempre percebo que tem uma certa imposição, ainda característica de espírito, mais para o espírito familiar, no sentido de que o espírito familiar, ele às vezes quer decidir pelo protegido. Um anjo da guarda nunca quer decidir. A Mundinha Barros está perguntando, cada pessoa tem um anjo ou pode o mesmo anjo proteger mais de uma pessoa? Essa pergunta está em um livro dos Espíritos. Deixa eu ver aqui que a Xanda, né, ela está dizendo assim, fiquei confusa, sempre achei que meu mentor e meu anjo da guarda eram o mesmo ser. É isso que eu estou dizendo. É porque não tem, Xanda, uma boa definição de anjo da guarda, de mentor. É mentor, a gente não tem uma definição. Veja que se você me disser onde foi que você viu a definição, eu posso até utilizar, a gente pode até discutir, mas nós não temos, e não fica muito claro o que é. Anjo da guarda, a gente tem uma definição bem clara do que é, qual é o papel, né? Então é por isso que você realmente está dizendo, estou confusa. As pessoas vêm falar comigo e me apresentam as comunicações, dizendo, olha, esse aqui é o meu mentor. Aí quando eu leio a comunicação, eu digo assim, olha, mas não é seu anjo da guarda. Não é o anjo da guarda. Então eu entendo essa confusão, né? Deixa eu ver aqui. Aí tem a Mundinha. Sim. Perguntado, né? Sim. Cada pessoa tem um anjo ou pode mesmo o anjo proteger mais de uma pessoa? Ele diz, né, na pergunta, que o anjo da guarda ele escolhe uma pessoa, mas ele pode, pela sua elevação, ajudar outras pessoas. Mas quando ele se dedica a é óbvio que se ele quer fazer aquele trabalho, ele protegeria um outro nível os outros. É como se, pelo que a gente entende, que está escrito, ele diz assim, aquele principal ele trabalha como anjo da guarda, aos outros como espírito protetor. Então é mais ou menos o que nós podemos deduzir sobre isso daqui. Agora é óbvio que um espírito muito evoluído, ele vai proteger muito mais pessoas, vai amparar muito mais pessoas, né? Então você imagina os espíritos puros, daí a questão dos espíritos puros, né? Os espíritos puros, um espírito puro pode, por exemplo, orientar um planeta. Se nós percebemos a Jesus como espírito puro, ele orienta todo o planeta, um único espírito puro. Isso é possível. Aí tem duas perguntas bem parecidas. O Joel está perguntando, numa evocação do anjo, tem como saber sua presença? Parecida mais ou menos, né? E o Rafael Lima está perguntando assim, por que é tão difícil para nós percebermos as inspirações dos nossos anjos? A primeira pergunta, eu não entendi, para mim não ficou muito claro. Tem como saber a presença? Eu acho que isso aí só numa evocação do anjo da guarda. Se você quer evocar o anjo da guarda para sentir o anjo... É porque você talvez esteja pensando em sensações, Joel. Isso, sensações é meio complicado. O que você tem que saber, qual é a sua intenção? Por que é que você está fazendo isso, essa evocação? Qual é o seu desejo? É aprender a se transformar, a se modificar? Se você sentou numa mesa, ou se você está fazendo uma prece. Talvez a gente pode até pegar essa parte já para tentar explorar a ideia assim, que é a dúvida de muitos médicos. Como saber que eu estou tendo assistência do anjo da guarda? Porque eles estão querendo se aproximar do anjo da guarda, fazendo a evocação do anjo da guarda, né? Certo. Então vamos lá. Então a Ana está me lembrando que tem as pessoas aqui, como no caso do Joel, que é do curso de formação mediúnica. Como saber da assistência do meu anjo da guarda? O que é que a regra, né? O que é que a lei diz? Fala o seguinte. Se você se propõe a ouvir seu anjo, porque você quer se transformar,
porque você quer se melhorar, você com sinceridade, sendo honesto, você pede a Deus assim, olha, eu não tenho forças, eu não estou conseguindo, por isso eu rogo em teu nome, Pai, a presença do meu anjo da guarda para me ajudar, para me orientar, me diga o que eu vou fazer. É da lei que o anjo estará lá. Então, a sensação não é o importante, é a sinceridade do que você está querendo. Se você se coloca sincero, com vontade de aprender, com desejo de se transformar, seu anjo vai estar lá. Pode ter certeza, não há a menor possibilidade de isso não acontecer. Mas aí quando ele estiver lá, outros espíritos não estarão, aí você vai ver seu mundo moral, né? O nosso mundo moral não faz com que a gente também atraia outros espíritos. Aí é nosso papel separar as inspirações. Escute, um exemplo que eu vou dar que é muito comum, as pessoas dizem para mim, Cícero, eu sonhei com o meu anjo da guarda e ele me deu uns carão, me disse umas verdades, eu amanheci todo doído, é como se eu tivesse levado uma pisa do meu anjo. Não era seu anjo da guarda. Seu anjo da guarda nunca vai fazer você acordar pior do que você foi dormir pior, porque agora o anjo da guarda lhe deu umas bordoadas. A verdade esclarece. Ninguém sofre porque vê o anjo da guarda, porque isso é uma visão preconceituosa que a gente tem, é um equívoco. Então você tem que sempre que busque com sinceridade seu anjo, que ele vai estar lá. E a pergunta outra é... E a outra do Rafael Lima é: por que é tão difícil para nós percebermos as inspirações do nosso anjo? É porque a maioria das vezes eles dizem aquilo que a gente não quer ouvir. Então, os anjos vão dizer para você assim, olha, esse caminho que você está fazendo não é bom. É só observar, Rafa. E eu acho que não é nem que é difícil perceber, né? Eu acho que é porque a gente não está acostumado e normalmente a gente ignora, né? Porque, por exemplo, vem os pensamentos, a nossa consciência diz o que é certo, assim, faça isso, né? Tá lá no seu pensamento, vá por esse caminho que esse é o correto. Você tem certeza que aquele é o correto, mas você não faz, você ignora. Eu acho que não é nem a questão de a gente não perceber, é que a gente ignora quando vem, né? E a gente também, eu acho que antes disso é uma falta de conhecimento, a gente não tem esse costume de estar chamando os nossos anjos da guarda nas preces, né? Sim, tem o fato de não chamar, tem o fato dessa cultura de ter contato com o anjo da guarda. E aí você vai ouvindo. Tem essa pergunta agora aqui que a Isadora colocou, que é interessante, mas já a gente vai trabalhar essa pergunta que ela está fazendo, né? Eu acho que a gente pode seguir para o outro capítulo. Nós estamos já aqui com quase 50 minutos. Lembrando a todos que essa nossa live vai até às 20 horas. Nós vamos estar aqui até às 20 horas falando sobre os anjos. Eu acho que vai dar tempo responder todas essas perguntas, mas eu tenho que ficar aqui preso ao texto, né? Aos que consideram impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças, e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo guardião tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele despreza os conselhos. Aqui a gente vai ter que entender bem alguns conceitos, né?
Primeiro aqui era uma crítica, que as pessoas dizem, mas como é que o Espírito elevado vai ficar tão perto de nós? É justamente isso, é esse o papel dele, é porque nós somos pequenos, é porque nós sofremos que nós precisamos dos anjos. É justamente porque nós somos imperfeitos que nós precisamos deles. E aí é que eles estão perto de nós. Jesus disse que não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Os doentes é que precisam de médicos. O Espírito é elevado, ele está a milhões de léguas, por quê? Porque eles estão numa outra esfera, nas esferas dos espíritos superiores, bem distante de nós. Mas esse vínculo se dá instantaneamente. Quando a gente pensa no anjo, ele se aproxima. É imediato. Isso é da lei da simpatia fluídica. Quando você pensa, automaticamente o seu pensamento está. É bem simples isso. Se vocês fizerem um exercício simples e disserem assim, pense na imagem do Cristo Redentor, todo mundo se joga, o pensamento é levado a tal lugar. Pense na Torre Eiffel. A maioria nunca foi a Paris, mas lembra da Torre Eiffel. O pensamento vai. O Espírito é assim. Quando lembrado, ele se une. Veja, ele diz assim, é uma tarefa laboriosa de todos os instantes. Aí ele diz que vai nos influenciar muito à distância, porque o espaço não é nada para eles. Eles têm qualidades que a gente ainda nós não podemos compreender, mas é uma tarefa bem que Deus colocou para os anjos, porque eles conseguem, eles podem. Cada anjo tem seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Essa é a grande questão. Aí aqui essa frase que eu queria ver, porque a gente tem que entender com calma. Quando ele diz assim, alegra-se quando o vê no bom caminho. Então o anjo da guarda, ele sofre, senão a gente vai pensar que nós causamos o sofrimento moral nos anjos. Não é porque você tem um espírito que lhe protege. Se você faz coisas boas, ele tem um determinado sentimento. Se ele faz se nós não fazemos as orientações dele, o sofrimento não pode ser de alegria, o sentimento não pode ser de alegria. Por isso que o Espírito tem que dizer, Santo Agostinho e São Luís tem que dizer assim, ele sofre, lamenta, eu acho que a expressão lamenta, mas eu acho que no francês é sofre mesmo, lamenta, porque é uma oposição à alegria, mas não é um tipo de sofrimento como o nosso, porque o nosso sofrimento, ele é uma tristeza, é um desânimo. Você orienta uma pessoa, ela não quer fazer, dá vontade, não quero mais ajudar não, essa pessoa não tem mais jeito. Então tem um sofrimento moral nosso. Quando alguém que nós queremos bem não faz aquilo que a gente acha que é o ideal para ela, nós temos um sofrimento moral, nós ficamos ruins, mal. Eles não é nesse sentido, é um sofrimento por nós, eles lamentam por nós, não é por eles não se questionam assim, essa coisa de ser anjo da guarda é muito difícil, ou praga ser um anjo da guarda, não é por eles, é um lamento por nós, nunca uma tristeza deles, é um lamento por nós. No francês é sofrimento mesmo, né? Mas lamentar-se, né? A expressão é essa. E aí, sobre esse ponto, algum questionamento, alguma pergunta? Bom, tem aquela lá da Isa que você ainda vai trabalhar depois, né? Sim. Que é para saber quando é ou não o anjo da guarda. No próximo parágrafo a gente vai falar sobre isso. Deixa eu ver, o outro, Rafael também. Eu acho que você pode comentar depois também. Aqui o Hélio Júnior, já falei, né? É um espírito elevado, não necessariamente seja um espírito puro. Não, ele só disse que é um espírito superior, é de uma ordem elevada nossa, né? Um espírito superior, não necessariamente seria. Deixa eu ver aqui. Aqui, o Rafael Reis pergunta:
o anjo da guarda lhe diria para desistir do seu sonho, mesmo que tudo diga que esse sonho não iria realizar, mesmo que tudo seja contra? Não, ele nunca vai dizer faça isso ou faça aquilo. Isso é espírito imperfeito, Rafael. Quem diz, faça isso, faça aquilo, é espírito imperfeito. O que é que o anjo da guarda diz? Ele diz assim, essas escolhas que você está fazendo vão lhe gerar felicidade? É isso que você quer? E aí você diz, é o que eu quero. Ele, tudo bem, eu vou estar sempre para lhe apoiar. Depois você escolhe e está sofrendo. Você faz a escolha e agora você está sofrendo. Ele repete a pergunta, será que é isso mesmo que você quer? Será que é isso? Aí você diz, sim, eu quero. Ele continua lhe apoiando e lhe fazendo perguntar, até um dia você diz assim, olha, eu acho que eu estou escolhendo errado. Aí ele vai lhe influenciar, vai conversando com os irmãos. Pois vamos tentar escolher diferente? Porque ele nunca vai dizer, pare com isso. Não é o papel dele, ele não pode quebrar a lei do livre-arbítrio. A escolha tem que ser nossa. Mas a pergunta ele faz, é isso mesmo que você quer? Se você responde que sim, continua. Por isso que a gente tem sempre que nos perguntar o que é que nos causa felicidade. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui a vontade é sempre nossa, né? O Vandenberg colaborando, né? A Xanda, deixa eu ver aqui o exemplo que ela dá. Como o amor de mãe com o filho. A mãe orienta e deseja que seus filhos sigam um bom caminho. Porém, se o mesmo não faz, ela não desistirá dele. Apenas sente por vê-lo sofrer seguindo o caminho menos adequado. Não sei se é uma comparação meio boba. Não é uma comparação boba não, Xandé, é mais ou menos isso mesmo. Só que a maioria das mães tem imperfeições, elas não admitem que os filhos escolham diferentes do que ela quer. A regra geral é essa. Mas na definição na definição qual é o papel dos anjos da guarda, eu posso ler para vocês. Vejam que ele, deixa eu só abrir aqui uma outra página, onde ele pergunta assim, qual a missão do Espírito Protetor? Aí ele diz, a de um pai com relação aos filhos. Veja que ele faz essa relação com os pais. A de guiar seu protegido pela senda do bem, auxiliar com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-los nas provas da vida. E aí o pai, que a gente usa como modelo, sempre é o pai do filho pródigo. Vocês lembram? Lá no filho pródigo, que ele queria a parte dele que cabia na herança, e o pai deu. E aí ele vai embora e vai viver no mundo, passa por todas as situações. Aí na descrição do Evangelho tem uma hora que ele está comendo umas bolotas, e aí ele diz assim, na casa do meu pai, nem os porcos comem isso. Ele lembra que na casa do pai dele, nem os porcos comiam aquilo. Veja como a nossa condição de distanciamento de Deus beira a animalidade. Não aqui animalidade, quando a gente fala animalidade, não é diminuindo o valor dos animais, é no sentido de perda de humanidade. Porque ele estava numa condição muito ruim. É preciso que a gente chegue nessa condição, perdendo tudo. Aí uma hora a gente diz, meu Deus, eu estou muito distante de ti. Aí a gente faz o caminho de retorno. E quando retorna, você lembra lá da parábola, ele é bem recebido. O pai faz uma festa porque o filho esteve perdido e voltou. Essa é a ideia do pai, que permite, que é como Deus, permite que nós façamos as escolhas, sem essa preocupação se vamos errar ou não. Por quê? Porque o caminho está dado, a gente volta sempre para Deus. A gente pode demorar, mas a gente volta. Tem uma pergunta aqui. Da Regina Cláudia, né? O anjo da guarda auxilia na escolha das provas? Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso. Sim. E eu acho que a Gisele também fez uma pergunta parecida. Mas ele
não nos ajuda nas escolhas das provas para nos fazer felizes? Sim, eles nos ajudam. Aqui duas perguntas bem parecidas. Eles nos ajudam nas escolhas das provas, para mostrar a nossa felicidade, mas às vezes a gente não quer. Veja, no Livro dos Espíritos, na parte chamada Escolha das Provas, tem uma pergunta que diz assim: se o Espírito pode encarnar apenas para gozar a matéria. Ele está lá, não, eu quero encarnar, por quê? Porque eu quero viver na matéria, eu gosto, quero viver na matéria. E ele pode. A resposta é sim, ele pode. É porque de tudo a gente tem que lembrar a parábola dos talentos. Deus, as nossas escolhas mais equivocadas que tiver, tudo de mais errado que a gente puder fazer, Deus tira uma lição. Deus tira uma lição. Então a gente vai ter que aprender a escolher, vai aprendendo a escolher com a orientação dos anjos. Ele diz assim: quando a gente desencarna, você vai rever o que você fez, toma consciência das lições, e depois você vai procurando com o seu anjo da guarda as experiências que deverá passar, aprender. Você vai conviver com aquela família que você vai encarnar, você vai se preparando e escolhendo. Isso tudo está aonde? Onde é que a gente lê sobre isso? Em Santo Agostinho, na Ingratidão Filial e os Laços de Família, onde ele mostra como é que a gente faz para encarnar, todo o processo, e o anjo da guarda acompanhando e perguntando: é isso mesmo que você quer? Você quer passar por isso? Isso aqui que é importante para você, e nos orientando, mas a escolha sempre é nossa. O Rafael Lima está perguntando: é possível pedir aos nossos anjos para sonharmos com ele e ao acordarmos lembrarmos com clareza tudo que foi sonhado? Pode sim, é possível sim, e inclusive lá na coletânea de prece, no final do Evangelho, tem uma prece que se chama Prece por si mesmo, né, para a hora de dormir. E lá Kardec mostra que a gente deve evocar os bons espíritos, deve evocar o anjo da guarda antes de dormir, para que ele possa vir estar conosco durante os nossos sonhos, e pedir que a impressão salutar, né, se torne duradoura, que fique conosco. E aí é exatamente por isso que quando a gente faz isso, durante o dia a gente consegue receber melhores inspirações ou lembrar dos ensinamentos que a gente teve com ele durante o nosso sono, né? E a gente não entende isso, porque às vezes quando a gente assim que acorda não lembra, mas durante o dia vem esses pensamentos muito certos. Eu sonhei com isso, eu pensei nisso, eu sei como solucionar tal questão, tal problema. Então assim, é muito importante que a gente faça a nossa prece antes de dormir, peça para o nosso anjo da guarda vir ter conosco e nos ajudar naquilo que a gente precisa, e nos manter até mesmo mais calmos, mais corajosos, né? Ter fé que as coisas vão dar certo. Sim. Essa questão do diálogo com o anjo da guarda, eu acho que nesse parágrafo 4 agora, que encerra a doutrina, deixa muito claro as conversas, né? Eu vou ler e a gente vai responder todas essas perguntas mais vinculadas à questão da mediunidade, porque tem muita gente, né, fazendo perguntas vinculadas à questão da mediunidade. E ainda vai dar tempo, depois disso aqui, desse texto, a gente lê o prefácio da prece pelos anjos guardiães, porque eu achei interessante, mas ninguém ainda perguntou, porque toda vida as pessoas me perguntam logo: eu posso dar um nome? O anjo da guarda tem nome? Ninguém perguntou pelo nome do anjo da guarda. Isso é uma novidade, é a primeira vez que eu faço essa palestra sobre anjos da guarda, as pessoas não querem saber o nome do anjo da guarda, né? É bem interessante. Então vamos lá, o último parágrafo dessa mensagem, né, dessa comunicação, o termo comunicação, dada por São Luís e Santo Agostinho. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens, médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes,
Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obras fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna? Assinado São Luís Santo Agostinho. Olhem aqui, pessoal do curso mediúnico, pergunta de médiuns. Pode perguntar ao seu anjo da guarda, não tema. Tem gente que diz assim, eu acho que isso é uma bobagem, essa minha pergunta não é importante, converse com ele, peça conselhos, não abandone seu anjo, peça amparo. Ele diz, procurar estar sempre em relação com os anjos, e só assim sereis assim, mais fortes e mais felizes. Olha a nossa força, a nossa felicidade, de onde vem? Do contato com os anjos da guarda. Por isso que a gente está fazendo esse seminário, né, vamos ficar fazendo aos domingos esses seminários, né, nesse período de quarentena, desses temas que são muito importantes para a doutrina espírita, e que as pessoas não sabem, e ele está dizendo aqui que a gente deve divulgar isso. Gente, aqui tá a explicação de por que o espiritismo, ele foi por outro caminho. Aqui está a explicação clara, porque ele diz assim, são essas comunicações de cada um com seu espírito familiar, que fazem sejam médiuns todos os homens. Por que você é médium? Não é porque você sente arrepio, não é porque você vê coisa, eu acho que eu sou médium porque tem um buraco na cabeça. Não esquece isso. Você é médium porque você pode conversar com o seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda, você pode conversar com ele. Médiuns ignorados hoje, ninguém sabe, porque a voz do anjo é na nossa consciência. É na consciência que ela se realiza. Na consciência. Depois ele diz que se manifestarão mais tarde e se espalharão no oceano, qual oceano sem margem, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Para que a ignorância e a incredulidade acabe, é necessário o quê? Que a gente combata o quê? Essa ideia de que nós não estamos sós. Nós precisamos de médiuns para mostrar que a vida continua, que a vida não é só essa, que nós somos espíritos, mas para isso precisamos de médiuns formados em quê? Não é doutor da lei, é médiuns formados no diálogo com seu anjo da guarda. Está aqui, está escrito em um livro dos espíritos. Eu não vou ficar citando o livro dos médiuns, onde está escrito, porque não precisa, aqui já está, mas eu posso citar várias obras onde está, várias vezes que Kardec disse, converse com seu anjo da guarda. Livro dos médiuns, converse com seu anjo da guarda. Não tem outra saída. A formação mediúnica é como? Com o anjo da guarda. Agora, óbvio, eu repito, para todos vocês que estão nos vendo, nós estamos com audiência, né, com muitas pessoas assistindo, né, sempre surpreende quando a gente vê tantas pessoas assistindo. Isso só serve para aquele que segue o Espiritismo segundo Allan Kardec. Se não não é do ponto de vista kardeciano, não dá. Eu não posso falar nada, eu só posso falar como Allan Kardec diz. Eu gosto de deixar isso muito claro. Segundo Allan Kardec, que é um autor que eu conheço, que eu leio, que eu posso falar. Agora, se você me disser, olha, Allan Kardec não fala isso, aí eu posso dialogar. Agora, se outro autor fala, eu já não sei. Não cabe a nós a discussão aqui, né? Porque ninguém pode ficar discutindo outros autores, porque seria ignorante, seria orgulho ficar discutindo um autor que a gente não conhece. Então a gente está discutindo aqui o texto, está aqui. A felicidade, a fortaleza que nos falta, como é que ela pode chegar? Conversando com os anjos. Como é que se formarão médiuns? No diálogo com os anjos, na assistência com os anjos. Nós não podemos não falar sobre isso, porque é um pedido deles, que a gente instrua, eduque sobre isso, que todo mundo pode conversar com o seu anjo da guarda. Enquanto eu puder, né, enquanto me convidarem para falar, eu sempre vou mostrar, sempre vou falar, porque aqui é um pedido de São Luís e Santo Agostinho,
que é conversando com os anjos que a gente melhora, que a gente se transforma. Enquanto me chamarem para falar, eu nunca vou deixar de dizer isso, porque está escrito aqui, é um pedido que a gente deve fazer isso. Agora vamos tentar responder aí as perguntas que os médiuns fizeram. Como era que... Consegue aí, porque aqui não está voltando. Ah, tá. Está limitando. É aqui, né? E você Tu mesmo tá botando aqui... pelo coisa, né? É o que eu estou usando direto pelo site aqui. Você olhando aqui também não está conseguindo? Não vai. Então deixa eu... mais. Eu vou ver se eu boto aqui. Tá certo. Deixa eu ver aqui as perguntas então. Tinha aquela... Da Isadora, da né? Isadora. Porque da Isadora eu lembro que era aquela pergunta sobre como definir, não é isso? Como saber se as inspirações são nossas ou é do anjo da guarda? Que é aquela dúvida de médio inspirado. Né? Como é que ele... mas como tá aqui, achei a pergunta da Isadora. Isadora está assistindo com Isadora e Pedro, né? Juntos assistindo, coisa boa. Aqui vai já ter uma reunião familiar, um núcleo familiar aqui. Mas como saber se não sou eu mesmo falando comigo mentalmente? Se eu mentalizo uma dúvida, um questionamento e eu ouço mentalmente uma resposta, o que identifica que não sou eu mesmo? Pronto. Isadora, faz o seguinte. Você conversa com o seu anjo da guarda, anota, escreve. Por favor, quem está começando a dialogar com o anjo da guarda, escreva. Não fique guardando inspirações que a gente tem que escrever. Por quê? Porque a nossa memória é curta. É o próprio Santo Agostinho que nos ensina isso nos solilóquios. Nos solilóquios, quem vai ler os solilóquios sabe assim, que são duas perguntas, um diálogo, são dois diálogos de Santo Agostinho com a razão. E a razão, a gente sabe que é o anjo da guarda dele, né? A razão, a primeira coisa que a razão pergunta é assim, sobre esses assuntos, você vai anotar ou vai guardar de memória? Porque nós iremos falar algo tão profundo que não dá para guardar de memória, então anote. Você anota, você faz as anotações, aí você escreve aquelas suas ideias. Você analisa. Aquilo que você recebeu, só tem duas possibilidades agora. Você anotou. Você está questionando com você mesmo, você anota aquela ideia. Só tem duas possibilidades. Ou é boa, a ideia é boa, ou a ideia é ruim. Concorda, né? Aquela opinião, ou ela é boa, ou ela é ruim. Se ela é ruim, é sua. Porque um anjo da guarda nunca iria lhe dizer uma coisa ruim. Se é boa, é sua ou do seu anjo. Não importa, coloque em prática. É indiferente de onde vem. Não vai fazer nenhuma diferença, tipo assim, você não vai ganhar estrelinhas a mais porque é do seu anjo da guarda. O papel do anjo da guarda não é a gente ficar assim, olha, isso aqui é dele mesmo. Não é para isso que a gente evoca os anjos, é para ser mais feliz. Então, quando você faz a pergunta, você vai anotando as inspirações, você analisa, você observa, aí você vai saber. Mas eu preciso que você escreva. Por isso que todos os médios de informação a gente pede. Evoca o seu anjo da guarda e anote. Escreva todas as percepções, tudo que você está sentindo, que aí pode ser analisado e a gente separa. No mínimo, quando a gente analisar, a gente vai conseguir conhecer a si mesmo. A meditação de Santo Agostinho sobre o processo do autoconhecimento. Esse pode ser até o tema do próximo seminário, da próxima semana. O autoconhecimento, segundo o Espiritismo. Porque o autoconhecimento em Espiritismo não é diferente. Não é da mesma maneira do outro, do método puramente socrático. É diferente. Ele está lá, ele parte do que Sócrates diz. Aqui Sócrates, né? A gente colocou eles aqui como os precursores do Espiritismo, Platão e Sócrates. Mas ele vai além. Então, quando você anota, você tem essa referência. Você já tem a referência clara. Olha, está escrito. Se for ruim, é meu ou de uma má inspiração, do mau espírito. Jogo fora. Se for bom, não precisa saber se é meu ou do anjo da guarda. Porque não é, repito, evocamos os anjos para sermos mais felizes. Não é para ficar dizendo, olha aqui, tem comunicação do anjo da guarda. Esse papel não é... serve de menos. Teve mais perguntas? Tinha uma
Deixa eu ver aqui. Aqui essa do Rafael, é possível pedir aos nossos Essa que a gente já respondeu, é a da socorro. Eu posso conversar. Eu posso conversar com o anjo da guarda de uma pessoa próxima para pedir que interceda em determinada situação, ou é melhor falar com o meu, para falar com o do outro? Eita, que pergunta! Você quer invocar o anjo da guarda do outro e do outro e do outro? É assim, socorro. Como é que a gente faz? Você, até na preposição a gente usa errado, né? A gente diz assim, eu vou orar pelo anjo da guarda. Ninguém vai orar pelo anjo da guarda, pelo amor de Deus, o anjo da guarda, orar pelo, você diz, eu posso orar pela Ana, para ela melhorar, mas pelo anjo da guarda, não, você vai orar com o anjo da guarda da pessoa. Então, tem aquela pessoa que lhe dá problema, ou que você quer ajudar, aí cabe uma pergunta que já me fizeram, só você está orando errado, você está fazendo prece errada. Mas como é que uma prece pode ser errada? Não é que a prece está errada, como você está pedindo errado, você não vai receber. Uma pessoa me fez a seguinte pergunta numa palestra: olha, eu tenho um primo que tem dependência química, aí eu estou pedindo a Deus para que eles largue o vício, eu posso pedir o anjo da guarda dele? Aí disse, olha, cuidado com o pedido, porque como essa pessoa está na experiência do vício, ela está tendo essa dificuldade nesse momento, para que você peça para que ele largue o vício, você precisaria modificar o livre-arbítrio dele, e ele no momento está fazendo aquela escolha, ele está feliz. Você tem que orar pedindo ao anjo da guarda da pessoa, com o anjo da guarda da pessoa, que ela perceba que as escolhas que ela está fazendo estão gerando infelicidade. Então, se o seu primo tem uma dependência química, você ora todas as noites com o anjo da guarda dele e diz assim, anjo, inspira o meu primo, que ele perceba que ele só está causando sofrimento, que ele perceba que ele só está sofrendo, que isso não é bom para ele. Veja como é o pedido. Não é, anjo, faça com que ele largue. Porque se eu estou pedindo para o anjo fazer com que o meu primo largue o vício, eu estaria burlando, quebrando uma lei, que é a lei do livre-arbítrio. Então você vai ter inspirações para que aquela pessoa reflita e escolha ela própria. Ela pode até vir falar com você depois, assim, eu não estou bem, será que não tem algo que eu possa mudar, alguma coisa que eu possa fazer? Essa é a prece correta, quando você continua respeitando o livre-arbítrio, utilizando a prece da maneira correta, fazendo com que a pessoa perceba, com que ela queira diferente, com que ela saiba que ela pode viver sem aquele vício, que ela tem muitas possibilidades, que não é só aquilo que pode trazer felicidade, e aí você vai fazendo isso, porque quando a gente fica orando para que a pessoa mude, e a pessoa não muda, a gente pensa que a nossa oração é fraca. Não, é porque o pedido está errado. Eu não posso pedir que alguém mude, eu tenho que, porque mudar a outra pessoa, se isso acontecesse, se eu orasse a Deus que fulano mude, e Deus me concedesse essa graça, ele estaria jogando as próprias leis fora, porque daqui a pouco alguém vai orar para que eu mude, e aí todo mundo ia acabar com o livre-arbítrio. Então você sempre tem que pedir para que a pessoa faça escolhas melhores, que aquele caminho não está legal, você vai orando assim, e aí vai chegando Eu vou aproveitar, porque tem várias mães dizendo a mesma coisa assim, ó, eu sempre oro para o anjo do meu filho, para proteger o meu filho, né? E se eu não sei se está errado. Não, então como o Cícero já falou bem em relação ao terceiro, não é um problema. A gente sempre pode orar para o anjo do nosso filho, né? Pedindo, até mesmo não tem problema de pedir como você lidar melhor com o seu filho, de como ajudá-lo a passar pelas atividades, não é problema, só que é como ele falou, a gente também sempre tem que orar para o nosso anjo e pedir conselhos para nós, né? Não, a gente quer que ora pelo outro para que ele receba as inspirações, para que ele consiga passar pelas provas da vida, que ele tenha força, que ele tenha coragem, né? Que ele consiga lidar com as provas. Mas a gente também sempre tem que orar para saber como a gente ser uma melhor mãe, uma melhor pessoa, o melhor tudo. Mas
essa questão do outro a gente respeita, igual o nosso anjo nos respeita, e a gente busca o nosso progresso, né? Fazendo essa relação. Não é problema orar para o anjo da guarda do nosso filho. Com o anjo da guarda do outro. Isso, não tem nenhum problema, né? Aí tem... Aqui essa pergunta da Paola. Tem, isso eu ia falar. Cícero, podemos fazer perguntas de fim particular, exemplo, no trabalho, no dia a dia, na evocação individuais? Pode, não tem problema não. É para subir a abrupta montanha do bem. Então vamos lá, você está com um problema de emprego, você tem um problema de emprego, você vai orar para o seu anjo da guarda pedindo um emprego? Não é bem assim, porque eu sempre digo, você vai ficar orando, mas é bom você ir lá no Cine, é bom você se capacitar, você fazer curso, porque o emprego não vai chegar na sua casa. Mas o que é que você vai pedir ao seu anjo da guarda? O seguinte, olha, que eu tenha forças para que eu não desanime, para que eu vá bem naquela entrevista, mas não esqueçam do pedido certo, que se faça a vontade de Deus. Se eu tenho que passar ainda por isso, se eu tenho que ficar algum tempo passando por essa prova, né? Estou desempregado, estou passando dificuldades, que eu tire proveito. Qual é o proveito? Que proveito? É uma prova para a humildade, para a fé em Deus. Aí você tem que ter fé. Então você vai pedindo que seu anjo lhe dê força e pergunta: por que eu tenho que passar por essa provação? O que é que está me faltando? Mas você sempre vai pedindo força, coragem, disposição. Aí você pede a anjo da guarda, que tanto arranjar um emprego, aí não acorda cedo. Acorda 10 da manhã, 11 da manhã. Não tem coragem nem de acordar cedo. Não tem condição, gente. Eles não vão resolver os assuntos por nós. A gente pode fechar com a pergunta do Francisco, que diz assim: a comunicação com o nosso anjo poderá ser aprimorada com o exercício, podendo com o tempo identificar com suas características de linguagem? Essa é uma pergunta mais técnica, né, Francisco? Se a gente vai poder perceber a linguagem. Sim, principalmente os médiuns mais ostensivos. Os médiuns mais ostensivos vão perceber claramente a linguagem do seu anjo da guarda. Agora você tem que ter só um cuidado, né? Você evoca o anjo da guarda para em determinados momentos. Você está lá como médium, o seu anjo da guarda. Eu vou dar um exemplo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Erasto era um médium de Dambel, Alice Dambel. Alice, né? Alice Dambel. Vamos ver aqui no francês como é que fica. Alice Dambel. Ele era, quando ele tem um modo de escrever, quando ele tem um texto para ser publicado na revista, quando ele está falando sobre Kardec com um assunto, ele vai escrever de uma maneira tal. Quando ele vai dar um conselho para o seu médium, enquanto anjo da guarda, ele vai ter outro tom. Por quê? Porque aquele diálogo, ele não muda, digamos assim, ele não deixa de ser bom, mas o tom dele, quando fala com o protegido, é de uma maneira, ele vai ter aquelas orientações específicas. E aí, para outros assuntos do qual ele tem maior domínio, ele vai escrever de uma outra maneira. Seria quando o Francisco, que é professor, ele sabe o tom que ele fala em sala de aula, como é um conselho de sala de aula, dado para todos os alunos de forma geral, e como é o conselho quando ele dá para o filho. Por isso que tem comunicações que tem anjo da guarda do médium, porque ele está falando naquele momento, às vezes, como anjo da guarda do médium. E quem está nos nossos grupos sabe que a gente preza muito isso, que o Espírito sempre coloque, se naquele momento ele está como anjo da guarda do médium, ou como espírito guia da reunião. Aí agora a gente já aparece os anjos da guarda? Sim. Agora começou, né? Sobre as perguntas sobre o nome, né? Deixa eu ver, tinha uma outra pergunta que eu acho que passou aqui. Tem uma pergunta da Rosângela. Essa pergunta aqui da Xanda, ela disse que o filho dela é um bebê, né? Oro para o meu anjo
ou para o anjo dele? Né? Teve várias mães, por isso que eu resumi, porque teve outros falando do mesmo porque jeito. Porque aqui no caso do bebê, como você falou, eu percebi mais como adulto, né? Agora, como bebê, o que é que você faz? Seu filho é recém-nascido, né? Ele, pode ter certeza, ele vai escutar o anjo da guarda dele ali no começo, muito mais vezes. Pode olhar aquele filho como pequenininho, conversando assim com o nada, né? Parece que é o nada, mas não é o nada. Ele está conversando com o anjo da guarda dele. Tem até um texto na revista Espírita chamado O Anjo da Guarda das Crianças, os bebês conversando com os anjos. Você pede proteção para ele mesmo, né? É isso que você deve pedir, proteção, que ele seja protegido e que ele cumpra as escolhas que ele fez para essa existência. Aí, para o seu anjo da guarda, o que é que você tem que pedir? Para que você seja um bom instrumento para educar seu filho. É isso que você tem que fazer. Aqui é uma colocação, né? Essa pergunta aqui, Quando a gente pensa em viajar, mas bater aquela sensação que não vai dar certo, será que a voz do anjo da guarda? Olhe, Gessiane, toda vida que a gente for viajar, no mundo que a gente está, a gente tem esse medo. Não tem esse medo. Bate essa insegurança. Quem vai viajar de avião? Qualquer coisinha diferente a gente pensa logo, será que é hoje que vai cair? A gente não se preocupe. Por quê? Porque o seu anjo da guarda, a questão que ele vai lhe proteger, lhe inspirar, são nas questões mais morais. Porque pense bem, se for para acontecer algo, irá acontecer. Seu anjo da guarda, ele não tem, eu vou dizer uma coisa que talvez todo mundo quem está em casa agora vai cair para trás, né? Seu anjo da guarda não está preocupado se você vai morrer. Não se preocupe, ele não está preocupado se você vai morrer. A preocupação dele é se você vai aprender. Porque morrer uma hora todo mundo vai. Então o anjo da guarda não fica arrasado, ele vai morrer. Não é assim a preocupação, porque ele quer que a gente aprenda com as experiências, com todas elas. Então essa questão desses medos que dão na hora de viajar, é muito mais as inseguranças. Podemos ir para a prece? Tem uma pergunta? Tem outras assim, mas aí também falta meia hora, né? Eu não sei se a gente continua. Algumas eu fui respondendo, essa da Rosângela, por conta dos maus hábitos ou ações, nossos anjos se afastam realmente ou é só uma questão vibratória e não conseguimos perceber suas inspirações? Eu até coloquei o 8498, que ele diz que os bons anjos eles se afastam, né? Porque ele tem essa questão de respeitar o nosso livre-arbítrio, mas a partir do momento que a gente o chame com sinceridade, com humildade, com fervor, com vontade de mudar, eles voltam, né? E também tem momentos que eles estão ao nosso lado, querendo nos mostrar o caminho, mas a gente não escuta, a gente escuta os maus espíritos, entendeu? Então também tem as duas questões, tanto a questão da vibração, que você pode estar ouvindo só os maus espíritos, querendo, na verdade, os pensamentos que lhe agradam, porque às vezes é uma questão mesmo de comodismo, assim, a gente gosta daquilo e fica com aquilo, prefere escutar os maus pensamentos, digamos assim. Aí é uma questão vibratória. Às vezes o anjo da guarda está lá, quando a gente fica com a consciência, está lá mostrando que é certo, e vem o pensamento mal e você segue o mal. Então, assim, ele está ali, mas algumas vezes eles se afastam mesmo. Por quê? Porque a gente não está ouvindo. Então, se a gente quer ouvir o nosso anjo da guarda, a gente precisa buscar com sinceridade, com humildade, eles vão vir nos mostrar o caminho do bem. Isso aí. Eu acho que agora, gente, como tem um pessoal perguntando aí sobre a nomenclatura, olha as perguntas, a Flor agora apareceu fazendo várias perguntas, né? Se o anjo da guarda tem gênero, se não é isso aí nas perguntas, eu acho que fica mais fácil. Vamos postar aí, Ana, posta aí para o pessoal É só a prece? Não, é o prefácio, a prece a gente vai fazer no encerramento. Tá? A gente vai fazer no final a gente vai fazer a prece dos anjos, tá bom? Vocês acompanham conosco aí. Olha só. Quanto ao nome, como distinguir, o Vandenberg diz: morrer é bom agora, morrer bem é bem melhor. É um trocadilho, né? Porque o importante é preciso. Eu tô até deixei aqui o livro do
trouxe aqui os livros para fazer propaganda, né? Tem aqui esses livros onde a gente tira muita coisa, o Espírito e Matéria, que a gente indica, que fala sobre escala espírita. O livro do meu amigo Daniel, Sabedoria Espírita, também é bem interessante, nos ajuda. E o livro do Michel de Montaigne, que tá aqui, que ele fala sobre aprender a viver. Então, tem várias perguntas aqui que a gente pode já responder. Sobre a questão... Valendo aí. O quê? Valendo as perguntas. Sobre a questão do nome do anjo da guarda, se tem como saber quem é o seu anjo da guarda. A mesma coisa, a Vanusa está perguntando quanto ao nome da guarda, pode ser de ordem feminino ou masculino, como distinguir? É isso. Caiu. Tá transmitindo. Deixa eu ver aqui. Eu já postei o texto. Bem. E aí a gente pode ler o texto e comentar mais, né? A gente vai ler o texto, fazer alguns comentários aqui nesse momento. Vou só fazer uma pausa aqui, gente, porque eu preciso colocar aqui o celular para carregar, tá bom? Então eu vou dar uma pausa, a gente volta daqui a um instante, tá bom? Só um minuto. Avisa que a gente vai concluir e vai voltar com a prece. A gente vai parar agora, concluir e vamos voltar com a prece. É só para trocar porque a bateria está descarregando, mas a gente já volta.